Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como criar um tema completo da Samsung aqui para o seu celular, tá? E deixá-lo muito bonitinho, que vai desde ícones, teclado, central, tá? E muito mais. Antes do vídeo começar, muito obrigada pelos inscritos do nosso canal. Muito obrigada de verdade. Não esqueçam de passar em nossos vídeos anteriores, porque eles estão muito legais. E de claro, deixar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque é muito importante. Gente, se vocês estranharem a minha voz, é porque eu acabei adoecendo, tá? Tô com uma gripezinha, mas nada muito sério e etc. Mas por conta disso a minha voz tá assim, tá? Enfim, é só vocês ignorarem e prestar atenção no vídeo. E para isso a gente vai estar precisando de um aplicativo, que nesse caso é um módulo da própria Samsung, que muitos de vocês já conhecem, que no caso é o Theme Park. Para baixar ele existem duas formas, tá? A primeira é pelo Good Lock, para aqueles celulares que aceitam, né, o Good Lock. E a outra forma é pelo Fine Lock, que geralmente é mais aceito na maioria dos celulares. Eu vou estar ensinando para vocês como baixa pelo Good Lock mesmo hoje, tá? Porque eu não tenho Fine Lock aqui nesse celular. Mas de qualquer forma, aqui no comentário fixado eu vou deixar para vocês um vídeo onde eu já ensinei como baixa tudo bem certinho lá pelo Fine Lock, tá? Então caso você tenha alguma dúvida ou não saiba como faz, é só seguir o passo a passo desse vídeo que eu estarei deixando aqui no comentário fixado para vocês. Aqui no Good Lock, vocês irão localizar esse módulo aqui, ó, escrito Theme Park. Só que nesse caso, vocês irão localizar ele nessa abinha aqui de baixo, onde tem esse quadriculado cinza embaixo dos módulos. Ele vai estar dentro dessas opções aqui. E aí, quando vocês encontrarem, é só clicar em cima dessa setinha virada para baixo aqui do lado. Automaticamente, o módulo vai começar a ser baixado. E quando o download for finalizado, ele vai ser direcionado aqui para cima. Agora vocês já podem dar um toque para usar o aplicativo. Como podem perceber, pela página inicial do Theme Park, temos diversas opções de personalização daqueles que eu falei para vocês antes, do teclado, painel de controle, icon, que no caso são os ícones dos aplicativos, e o painel de volume. Se você preferir fazer um tema de forma mais direta, é só vir aqui nessa primeira opção Theme, clicar em Create New e seguir os passo a passos, que basicamente é uma forma de você fazer todas essas opções aqui em uma só. Ou seja, clicando aqui em Theme e em Create New, você vai conseguir fazer um tema de teclado, de tela de início, de painel, de ícones, tudo em uma opção só. Mas no meu caso eu vou preferir fazer separadamente, porque em alguns casos, aqui em Theme, nessa primeira opção, fica um pouco mais limitados os elementos. O primeiro tema que eu vou estar criando vai ser o de teclado, que aqui nas opções a gente tem uma liberdade imensa de poder fazer a personalização da maneira que a gente quiser. Como podem perceber, eu já tenho algumas customizações feitas, inclusive a do iOS, né, do teclado igual ao do iOS, que eu já ensinei aqui no canal para vocês, tá? Para quem quiser aprender e ter, né, o teclado igual ao do iOS. Bom, vindo aqui na opção que vocês desejam, é só clicar em Create New. Vai abrir essa aba de edição do teclado, onde você vai poder clicar nessas bolinhas em vermelho para personalizar cada elemento do teclado. Então, por exemplo, clicando nessa bolinha aqui no lado direito da tela, ao lado do microfone, você consegue escolhendo a cor do fundo do teclado, tá? Aí vocês decidem a maneira que vocês quiserem. Eu vou colocar um azul para combinar e realçar com a minha personalização atual, tá? Ou seja, tem que ser um azul mais assim, ó. E talvez um pouco transparente, eu não sei. Eu vou decidir agora. Assim, mais ou menos. Se vocês quiserem repetir a mesma personalização que eu aí no de vocês, é só ir anotando os códigos que eu vou estar colocando aqui nas opções de cores, tá? Que eu vou sempre mostrar para vocês. E colocar aí também no de vocês, ok? Clique em OK. E pronto. E aí pro restante é o mesmo passo. Clica na bolinha que vocês desejam mudar o elemento e escolhe a cor que deseja. Nesse caso eu acho que eu vou colocar um cinza para ficar mais claro, sabe? E realçar com a cor do teclado. Eu também quero colocar esse mesmo tom de cinza nas letras do teclado.
E para isso, é só clicar nessa opção aqui embaixo, na tecla de espaço, que tá bem no centro. E aí vocês escolhem a cor que deseja e dá um OK. E pronto. E aí, gente, é só vocês fazerem do jeito que vocês quiserem, tá? Ó. Aqui eu vou colocar um tom de azul um pouco mais escuro pra realçar. Ou mais claro, não sei, de repente. Eu acho que vai ser esse daqui. E eu já me agradei do resultado, tá? As teclas eu vou deixar em branco mesmo, mas caso vocês queiram mudar a cor das teclas, é só clicar nessa bolinha aqui, ó, ao lado da que a gente mudou a letra do teclado. E aí coloca a cor que quiser. E aí, gente, é só vocês usarem da criatividade de vocês para personalizar todo o teclado, tá? Lembrando para vocês que, ao finalizar o modo claro, vindo aqui em cima no solzinho, vocês podem estar personalizando também o modo escuro. Isso, claro, se vocês usarem também o modo escuro, né, gente? E aí vocês dão o nome de vocês aí na personalização. No meu caso, eu só uso somente o modo claro, tá? Eu nunca costumo usar o modo escuro. Então eu não vou personalizar ele, mas como eu disse antes, vocês personalizam do jeito que quiserem. Pra finalizar, eu só vou mudar a cor do fundo aqui do Theme Park, ó. Que tá esse tom de laranja, que não tá combinando nada, sinceramente, então eu vou trocar por um azul. Algo assim. Ou eu coloco cinza. O cinza ficou melhor. Pronto, vai ficar assim, gente. Inclusive, esse símbolo de imagem que tá apontando pro fundo do teclado é uma opção de vocês poderem selecionar uma imagem da galeria pro fundo do teclado, tá, gente? Então é só dar um toque em cima e selecionar a imagem que vocês desejam. Aqui, ó, por exemplo, como fica. Se vocês quiserem esse resultado, é só vocês fazerem assim. No meu caso, eu não quero. Enfim. Assim que terminar a personalização do teclado, clica na setinha virada para baixo aqui em cima, dá um nome para esse tema, tá? E depois clique em OK. Prontinho, o tema já foi salvo e agora vocês podem dar um toque em cima, deletar, editar ou simplesmente aplicar. Nesse caso, clique em aplicar para verem o resultado final dele. Eu não vou clicar agora porque eu quero mostrar o resultado final para vocês no fim do vídeo. Agora vamos para a próxima etapa, que nesse caso é o painel de controle. Do mesmo jeito, quando vocês virem para essa aba, clique em Create New. Vai carregar essa outra aba aqui para vocês, de personalização do nosso painel de controle, né? Claro, dependendo de como tá a atualização aí para vocês, tá? Porque recentemente o Theme Park atualizou e ficou com esse layout aqui, gente. Mas para alguns celulares, pode ser que não tenha essa atualização ainda. Aqui é a mesma coisa do teclado, tá, gente? Vocês clicam nessas bolinhas em vermelho e colocam as cores que vocês desejam, tá? Eu vou começar pelo fundo primeiro, aqui, ó. E vou selecionar a cor que eu quero. Ó. Você pode também baixar a transparência para dar esse efeito de blur que a gente ama, né? Inclusive, eu acho que eu vou deixar no branco e vou baixar a transparência. Assim, eu amo. E aí vocês seguem a personalização normal, gente. Clica aqui, ó, nos ícones de Wi-Fi, coloca a cor que você quer. Pronto. Nos ícones de dentro mesmo, eu vou colocar o cinza, né? Pra ficar mais destacado. Eu vou mudar isso aqui, gente, porque tá um tom muito claro. Ou melhor, tá um tom muito escuro. Acho que esse daqui, né? Aqui no da lanterna e de modo avião, vou fazer a mesma coisa, tá? O mesmo tom de azul e o cinza, assim. Ou vocês podem estar colocando um outro tom para ficar essa mistura, né, de um tom e um subtom, mas no meu caso eu vou deixar igual. Em relação a esses painéisinhos do meio que estão em cinza, eu vou colocar o branco mais transparente mesmo, tá? Ou melhor, o do fundo, né? Aqui, ó. Pronto. Vai ficar assim. Eu acho que não tá dando tanto destaque, mas aí é só dar um ajuste no fundo. Aqui, ó. A gente pode estar colocando um azul de repente, mais transparente. Isso, ó. Perfeito, gente. Casou super. Enfim, aqui nos painéis de brilho e volume é a mesma coisa. Dá um toque na bolinha e seleciona a cor que vocês querem. Eu vou colocar um azul assim, ó. Bem maravilhoso. Ou talvez um cinza, né, gente? Mas eu acho que o cinza não vai combinar tanto, não. Então vai ter que ser o azul mesmo.
E lembrando para vocês que após personalizar a primeira parte, tem a segunda também, tá, gente? Que no caso é a das notificações. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que nesse caso, gente, eu só vou simplesmente baixar a transparência das notificações, tá? Porque eu gosto desse tom aqui, ó, de transparência, sabe? Esse efeito maravilhoso que fica. Parece mesmo um blur, né, gente? As letrinhas eu vou deixar assim no preto mesmo, tá? Pra eu conseguir visualizar, né? E esse último aqui, gente, eu vou colocar, eu acho que o azul. Ou o cinza. Dessa vez eu fui no cinza mesmo, tá, gente? Esse daqui, ó, com esse código aqui. Com isso, o modo claro já está 100% finalizado. Olha que maravilha! Como dito antes, clicando aqui no solzinho de cima, vocês conseguem ativar o modo escuro e personalizar o mesmo também, tá, gente? E aí fica o critério de vocês, como eu disse antes. No meu caso, eu não quero personalizar o modo escuro, tá? Então eu vou deixar apenas o modo claro, porque eu não utilizo o modo escuro no meu celular, tá, gente? Enfim. Aí finalizou? Clica na setinha novamente, dá um nome para esse tema que vocês criaram. E clique em OK. Novamente, tema finalizado. E aí vocês podem dar um toque, deletar, editar ou simplesmente aplicar. Como eu disse antes para vocês, no final do vídeo eu vou estar aplicando todos os temas que eu estou criando para mostrar para vocês o resultado final. Depois de finalizar a personalização do painel de controle, agora nós temos a opção de personalizar também os ícones dos aplicativos. Indo aqui nessa opção, é só clicar em Create New novamente. Vai carregar essa aba também de personalização dos ícones, onde vocês podem estar escolhendo o formato que vocês desejam para eles. E também podem estar escolhendo uma cor da preferência de vocês. Indo aqui na opção de efeitos, vocês podem estar adicionando diversas possibilidades de efeitos maravilhosos aí nos seus ícones para personalização. O primeiro sendo Emboss, que no caso é uma novidade, né, dos ícones 3D da One UI 8.5. Aqui você pode configurar do jeito que vocês quiserem, ó. O sombreamento e etc, tá? Ó. Fica muito, muito lindo, né, gente? Temos o efeito tão falado, né, que no caso é o Glass. Vocês podem estar adicionando também, tá? Com uma cor nos ícones, ó. Gradiente, onde vocês podem estar combinando várias cores, inclusive no fundo dos aplicativos também. Temos também Dual Tone, que é para combinar duas cores, tá? Aqui em Shadow vocês colocam a cor principal dos ícones e em Highlight vocês colocam a secundária. Ó, fica muito, muito lindo. E por último, mas não menos importante, nós temos essa outra opção aqui de adicionar escala de cinza nos ícones, para eles ficarem mais assim escuros, e também um efeito granulado, ó, para quem gosta. Saindo aqui nas opções de efeitos, nós temos também essa outra opção aqui de Icon, onde vocês podem estar adicionando um pack de ícones pronto, tá? Que eu já liberei diversos aqui no canal para vocês. Ou estar adicionando apenas uma cor nos ícones, aqui na opção de monocromático. Essa opção é quase como a paleta de cores da própria Samsung. Só personaliza alguns aplicativos específicos e outros não. Bom, para os ícones que eu estou utilizando atualmente, eu adicionei esse shape aqui, tá? No caso, o formato padrão da própria Samsung. Aqui em efeitos, eu escolhi a opção do outono, que no caso é para vocês combinarem duas cores nos ícones. Em Shadow, eu escolhi a cor branca, tá? A cor padrão mesmo. E na segunda opção, eu adicionei esse azul aqui, ó, muito lindo, com esse código que tá descrito aqui em cima, para aqueles que queiram fazer igual. Depois é só dar um OK e pronto. E basicamente foi isso, gente. Não fiz mais nada aqui nos ícones, tá? Deixei assim bem padrão, bem bonitinhos, inclusive, né? Eu amei demais. E aí do mesmo jeito de antes, tá? Quando finalizar, clica na setinha virada para baixo, dá um nome pro seu pacote e clique em OK. Depois disso, aqui na opção de Icon, vocês dão um toque em cima e vão ter a opção de deletar, editar ou simplesmente aplicar, que é o nosso caso.
E para quem quiser personalizar ainda mais o celular de vocês, é só vir aqui nessa última opção, ó, volume painel, que nesse caso é do painel de volume, tá? Essa opção aqui, que vocês podem também estar personalizando do jeito que quiserem. Do mesmo jeito, Create New. Vai aparecer então o painel aqui para vocês, tanto no modo claro quanto no modo escuro. E aí é só vocês fazerem da mesma maneira. Clica nas bolinhas em vermelho e escolhe as cores que vocês desejam. E como podem ver, é muito simples, tá? Não tem nem muito o que dizer. É só clicar na bolinha em vermelho, adicionar a cor que vocês desejam, dar um OK e confere se você gostou ou não. Caso não tenha gostado, é só clicar e editar novamente, tá? Mas aí se você gostou do resultado, é só permanecer com ele. Olha isso. Simplesmente maravilhoso. E aí, como dito antes, clicando no solzinho aqui em cima, vocês conseguem personalizar também o modo escuro, caso queiram. Mas como eu disse antes, eu não pretendo utilizar o modo escuro, então eu vou estar tirando todas as cores que estão aqui. Finalizou a sua personalização do painel de volume? Dá um toque na setinha virada para baixo, dá um nome para o seu tema que você acabou de criar e dá OK. É bem rapidinho, tá, gente? E pronto. Aí vocês dão um toque em cima, deletam, editam ou simplesmente aplicam. Prontinho, gente, temas finalizados com sucesso. Agora eu vou estar aplicando todos eles para mostrar para vocês como fica no celular. E vamos de resultado final dessa personalização maravilhosa, tá, gente? Primeiro eu vou começar mostrando para vocês o painel de volume e de notificações. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa, tá? Como podem perceber, ó, ficou tudo muito lindo. E esse, então, é o painel de notificações. Simplesmente perfeitos. Ai, gente, tô simplesmente apaixonada por esse tema, ficou muito lindo. Os ícones ficaram assim, tá? Como podem perceber, muito lindos, ó. Eu amei demais, gente. Ficou simplesmente perfeito, né? Não poderia ser melhor. Aproveitando que já estamos aqui, o teclado ficou assim, ó. Gente, que coisa maravilhosa, meu Deus. Lembrando que esses efeitos que apareceram aí pra vocês quando eu toquei no teclado não é adicionado através do Theme Park, tá, gente? É através de outro módulo de teclado. Mas no vídeo de hoje eu não vou estar mostrando isso para vocês, porque o foco é apenas no módulo Theme Park. E ficou simplesmente divino. Eu amei demais. E, para finalizar, o resultado final do painel de volume. E ficou simplesmente tudo muito perfeito, né, gente? Parece até um tema da própria Samsung. Eu amei demais. Bom, caso vocês enjoem do tema e não queiram utilizar mais, é só voltar aqui no Goodlock ou Finelock, ir novamente no aplicativo Theme Park e aí para desaplicar é muito simples, basta ir nas opções que vocês fizeram, dar um toque em cima e clicar aqui em desaplicar. Depois disso, o teclado já vai voltar para o padrão. E funciona da mesma maneira com as outras opções que vocês também personalizaram. É só vir aqui nela, dar um toque em cima e desaplicar. E assim sucessivamente. E eu acho que vocês já imaginam o quanto que eu amei esse tema completo que eu fiz hoje junto com vocês, né? Eu estou simplesmente encantada, tá? Amei demais.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga esse tipo de vídeo mais vezes aqui no canal, ensinando novos temas para vocês, tá? Que eu vou adorar saber. Não esqueçam também de deixar o like no vídeo. E é isso, gente. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!